paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Hoje vamos para a última lição, quando Deus restaura o justo. E tem por tema, como Deus restaura o justo. O texto áureo nos diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A verdade prática nos diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Sabemos que a restauração vem pela misericórdia de Deus e não pelo esforço humano. Nessa lição, vamos ver que, após todo o sofrimento de Jó, Deus estava em silêncio. Na lição anterior, vimos que Deus fala a Jó em meio de um redemoinho. E hoje vamos ver a restauração de Jó, como Deus restituiu tudo que Jó tinha antes. Também vamos mostrar a grandeza e o amor de Deus, evidenciando a prosperidade dos seus filhos. Também vemos que a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Jó, ele se humilhou. Ele viu que ele tinha cometido um equívoco quando acusou Deus de injustiça. Glória a Jesus. E vamos ver sobre o último estado de Jó e as suas implicações positivas para o entendimento desse livro. Hoje vamos ver o desdobramento de tudo deste livro, o que aconteceu a Jó após ele ter um encontro com Deus. O tópico 1 diz assim: a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Jó, ele se humilhou diante da majestade divina. Ele entendeu que ele havia errado, que ele havia procedido de maneira errada diante de Deus. Então ele se humilhou. A humilhação de Jó resultou em humildade, e reverência, e submissão, e experiência com Deus. Após ele ter aquela experiência com Deus, ele se tornou mais humilde. Aí então ele recebeu de volta tudo que era seu. Ele percebe que tudo que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino, e portanto era tolice discutir ou questionar com a sapiência de Deus. Quer dizer, ele viu que ele não devia questionar a Deus. Ele entendeu o erro dele. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Aí, Jó, ele se declarou que ele falou daquilo que ele não entendia, porque ele não entendia nada da majestade divina. Aí por isso que ele tinha agido daquela maneira. Aí o subtópico 3 diz assim: uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Após ter uma experiência com Deus, muda-se de postura. Temos um exemplo de Jó. Qualquer pessoa a ter um encontro com Deus, ele não tem mais aquela vida que ele tinha, ele muda. A experiência com Deus muda a vida do ser humano para melhor. Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. O fato é que Jó conhecia a Deus, mas assim, por tradição. Mas a partir do momento que ele teve aquela experiência com Deus, aí a coisa mudou. Ele passou a entender de uma maneira mais especial, entender melhor a Deus. Glória a Jesus. Jó era um homem de oração. Glórias a Deus. Aí o tópico 2 nos diz assim: a intercessão de Jó. Sabemos que Jó era um homem de oração e ele intercedeu pelos seus amigos. O subtópico 1 diz assim: a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Glória a Jesus. A ira do Senhor se acendeu
contra os dois amigos de Jó. E contra ele faz. Por quê? Eles não falaram o que era certo a respeito de Deus para Jó. Eles engrandeceram a Deus, mas esqueceram de explicar a grandeza e a misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Nisso vimos que Deus se ira quando julgamos o próximo. Então, isso aí é um exemplo que não devemos julgar ao nosso próximo, porque isso acende a ira de Deus. Glória a Jesus. Ele humilhou-se a respeito das suas falas precipitadas, que revelavam o orgulho e a falta de bom senso. Jó se humilhou-se devido às coisas que ele fazia, que ele falava diante de Deus, que ele sabia que ali era uma falta de bom senso, porque ele não estava entendendo realmente a grandeza de Deus. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por ter pecado contra Deus, cometido antes um grave pecado antes do seu sofrimento. Quer dizer, ele não pecou contra Deus em ter cometido um pecado, mas não. Ele pecou por não ter acreditado na misericórdia de Deus e também por acusar Deus de injustiça. De ele estar sofrendo sobre um homem justo, sendo um homem justo, quero dizer. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para ele, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Esse foi o erro dos amigos de Jó. Primeiro, ele acusava Jó de uma coisa que ele não tinha feito. E também, ele exaltava Deus. Deus é soberano, merece ser exaltado. Ele exaltava Deus, mas esquecia de mencionar a bondade e a misericórdia de Deus. Para ele, o sofrimento de Jó era uma punição por um pecado. Aí nisso aí ele estava julgando Jó de uma coisa que ele não entendia o porquê. O subtópico 3 nos diz assim: a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-se a ir ao patriarca para que esse interceda por ele. Aí Deus fala para os amigos de Jó: olha, vocês erraram a respeito de Jó. Então, vocês têm que ir a Jó, pedir perdão para ele, para que eles intercedam por vocês. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Glória a Jesus. Por isso que devemos orar por aqueles que nos atacam. Nunca devemos responder à altura. Devemos orar por aquele que nos atiram pedras. Os amigos de Jó acusaram ele. E o que foi que ele fez? Jó foi orar por eles. Aí foi aí, através da oração, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Glória a Jesus. O último tópico e o tópico 3 diz assim: a restauração de Jó. Restauração moral e espiritual. Glória a Jesus. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Quer dizer, a sociedade passa a ver Jó como aquela pessoa de antes, aquela pessoa de respeito. Glória a Jesus. A mensagem de Jó é oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. O que entendemos com isso aí? Que Deus abençoa o homem, Deus restaura o homem, não por uma troca de favor, mas porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus intercede por nós. E não por uma troca de favores, quer dizer, uma barganha. Você faz isso por mim e eu vou restaurar a sua vida. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha pela misericórdia e pela sua bondade infinita. Aí o tópico 2 diz assim. O subtópico 2 do último tópico diz assim:
a restauração social e material. Deus restaurou a Jó socialmente, quando ele foi reconhecido novamente como aquele homem bom, como aquele justo juiz. E também, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele, quando Deus abençoou ele na sua vida material. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto ele possuía. Glória a Jesus. Deu filhos em dobro. Todas as ovelhas que Jó tinha que perdeu, deu em dobro. Enfim, tudo que ele tinha que perdeu, Jó recebeu em dobro, pela graça e pela misericórdia de Deus. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social e material, trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. Glória a Jesus. Isso nunca seria por privilégio de Jó, pelo merecimento de Jó, e sim pela grandiosa misericórdia de Deus em nossas vidas. Chegamos à conclusão que diz assim: aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Nessa história de Jó, vemos isso, que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Por quê? Não sabemos os desígnios de Deus. Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer, e não como nós pensamos. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governante por leis e princípios morais. Quer dizer que a misericórdia de Deus é sobre todo, independente de justo e injusto, porque Deus ele é misericordioso. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Deus faz coisa inacreditável, coisa que a gente não pensa acontecer, acontece porque Deus é maravilhoso. Deus ele faz tudo segundo o seu querer. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Foi isso que Deus quis mostrar para o inimigo. Nos primeiros capítulos do livro, que ele só foi mencionado mesmo nos primeiros capítulos do livro, Deus quis mostrar para ele que o homem serve a ele com sinceridade do coração e não em troca de favores. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus estava sempre certo. A partir do momento que Jó teve o encontro com Deus, ele entendeu que Deus esteve sempre certo e esteve sempre no controle de toda aquela situação que ele estava passando. Só que ele não entendia. Aí, após ele ter o encontro com Deus, aí a coisa mudou totalmente. Aí foi aí que veio a restauração de Jó e a humilhação dele diante de Deus. Glória a Jesus. Nesta lição, vimos que devemos orar por aquele que nos persegue. Vimos também que Deus, ele restaura a nossa vida, independente da nossa situação. Vimos também que Deus está no controle de tudo. No sofrimento, na angústia, nas tempestades dessa vida, Deus está sempre no controle. E quando chega o momento, Deus restaura. É um capítulo muito importante desse livro, quando chega em Jó 42, quando ele diz assim: bem sei que tudo podes. Glória a Jesus. Aí foi da vez que ele entendeu a bondade e a misericórdia de Deus. Ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Jesus. Aí, a partir daí da humilhação, Deus restaurou a vida de Jó e deu de volta tudo o que ele tinha. Glória a Jesus. Isso é uma lição muito rica para nós. Dessa lição tiramos muitas coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, orar pelos nossos amigos e também por aqueles que nos perseguem. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Estamos encerrando essa lição. Glória a Jesus.
e outras virão. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém? Não esqueçam de curtir e compartilhar. Amém?